Graça e paz, meu irmão e minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Este é o domingo de Pentecostes e a cor vermelha que reveste os paramentos do altar e também as vestes litúrgicas nos chama a atenção para o elemento distintivo do episódio cuja memória é evocada neste dia, o fogo. O vermelho é a cor do fogo e o fogo é a forma pela qual o Espírito Santo desceu sobre a igreja, segundo o registro que está no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, que vamos ler ainda nesta celebração em tempo oportuno. Neste dia, portanto, nos alegramos com o dom do Santo Espírito, que é derramado sobre o povo de Deus, a fim de que o divino venha fazer morada nos corações dos homens. E imbuídos desta alegria santa é que tomamos parte nesta festa, que é do Senhor, neste 12º domingo do tempo da nossa quarentena, que se impõe por força das circunstâncias e que de modo algum tem nos impedido a vivência de nossa espiritualidade, segundo aquilo que graciosamente nos tem concedido o bom Deus das nossas vidas. Alegremo-nos e regozijemo-nos na presença do Senhor e que Ele assim nos abençoe. Amém. Por ocasião de Pentecostes, o mistério da Santíssima Trindade deu-se a conhecer. E nesta hora convido a você a saudarmos o Deus uno e trino, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, com um cântico de alegria, um cântico de adoração e louvor. Vamos entoar juntos o cântico de número 9 do Inário Novo Cântico, Aleluia ao Deus Trino, sendo nele dirigidos pela nossa irmã Gisele Santana, pianista e organista, e Helen Heinsley, nossa maestrina e soprano. Cantemos! Convido você nesta hora a baixarmos a cabeça, fecharmos os olhos e elevarmos o coração a Deus em oração. Senhor nosso Deus, em Tua santa presença nos vemos congregados por obra da Tua graça
e em tua santa presença cumpre-nos fazer isto que agora realizamos. Nós te adoramos, nós te louvamos, pois só tu és Deus e só tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. És o Senhor das nossas vidas e de ti temos colhido toda a sorte de bênçãos espirituais. Por isto estamos alegres e neste dia em especial, ao recordarmos a tua graça inaudita, manifesta no derramamento do teu Espírito sobre a igreja, sobre o povo que é teu. Ah, Senhor, tu não habitas em templos feitos por mãos humanas. No entanto, desejaste e vieste fazer morada nos nossos corações. E isto é sobremodo maravilhoso para nós. Por tudo isto, Senhor, nós te bendizemos, nós exaltamos o teu nome, nós te glorificamos, tudo fazendo na mediação de Cristo Jesus e no agir do Espírito Santo. Amém, Senhor. Convido você a abrir comigo a sua Bíblia, se puder fazê-lo, no Novo Testamento, no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto indicado pelo lecionário cristão para este domingo de Pentecostes, o texto que está em Atos, no capítulo 2, entre os versículos 1 e 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. A palavra lida fala-nos da graça do bom Deus para conosco, que derramando sobre a igreja o seu Santo Espírito, coroa-a com graça e misericórdia. E animados pela verdade acerca desta graça e desta misericórdia, é que adentramos um tempo de contrição, onde nos quedamos aos pés do Senhor, fazendo-lhe a confissão dos nossos pecados, a fim de recebermos de suas dadivosas mãos renovado perdão. Vamos falar com Deus e, se você puder fazê-lo, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, poste-se assim diante do Pai Celestial. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós te louvamos por tua graça para conosco. Manifesta de modo distinto e inigualável na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, o Salvador. Bendizemos-te ainda, Senhor, pelo dom do teu Espírito, pois é Ele quem nos convence acerca do pecado, acerca da justiça, acerca da necessidade da confissão, mas, acima de tudo, nos conforta com a certeza do perdão que em Ti logramos encontrar. Bendizemos-te, ó Deus, pelo Teu amor que se renova em nossas vidas, sob a forma de Tuas ternas misericórdias a cada manhã. E rogamos-te que, pelo agir do Teu Espírito, dirigindo nossas mentes e corações, permita-nos viver hoje e sempre para a glória do Teu nome e a bênção dos que são Teus. Esta é a oração que ensejamos a Ti, em o nome do Cristo, o Redentor, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Ainda envoltos nesta atmosfera do tempo de contrição, vamos ouvir uma peça musical preparada com muito carinho pelos nossos irmãos Daniel Schmidt, ao piano, e Roberto Dalbuquerque ao saxofone, o tradicionalíssimo Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Permitamos-nos um tempo de enlevo espiritual ao som da
tão conhecida melodia dessa preciosa canção. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanhem. Com imenso pesar, trago à igreja a notícia de que foi chamada à presença do Senhor a nossa amada irmã Ilta Alves Baumann Sattler, aos 82 anos de idade, após travar uma dura luta no campo da sua saúde. Natural das Minas Gerais, filha de Quirino Altamiro Baumann e Dalcília Alves Baumann, mãe de Marcos, Márcia, Mônica e Valtair, presbítero desta igreja, fez sua pública profissão de fé e recebeu o sacramento do batismo na Igreja Presbiteriana Unida de Acari, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E foi admitida à membresia da Igreja Presbiteriana de Copacabana, por jurisdição, a pedido, no dia 21 de setembro de 1986, sob o pastorado do reverendo Zaqueu Ribeiro. Aquele era precisamente o dia em que a igreja comemorava seus 73 anos de organização e recebia das mãos do Deus vivo um presente vivo, na pessoa dessa valorosa serva do Senhor. Ela foi membro da nossa igreja, portanto, por mais de 33 anos consecutivos. E durante todo esse tempo, se mostrou como um membro presente, atuante e verdadeiramente engajado na obra do Senhor em diferentes frentes de trabalho. Nos seus últimos anos de vida, dedicou-se especialmente ao coro Aideia Moraes, a quem tanto amou e serviu com a sua voz, o seu canto, mas, muito especialmente, esteve atuando na direção da livraria Bíblia e Companhia e ali mostrou enorme brio e amor à obra missionária, transformando a loja num verdadeiro ponto de pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O testemunho de Ilta é um testemunho de amor à sua família, ao Evangelho e à igreja, a família da fé, e permanece vivo na memória de todos aqueles que junto a ela puderam ladear. Trata-se de um legado precioso de herança do Senhor.
nós louvamos a Deus pela vida valorosa e frutuosa desta amada irmã que já está junto ao Pai Celestial. E rogamos ao Altíssimo que conceda aos corações enlutados o conforto, a paz e o renovo da fé no poder do Espírito Santo e em o nome de Jesus. O que consola a minha angústia é isto, diz o salmista, a tua palavra que me vivifica. Por esta palavra, fechamos os olhos e elevamos os corações a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós bendizemos o teu nome. Nós te louvamos, pois és o autor e o mantenedor da vida. Te bendizemos em especial, Senhor, neste dia, pela vida de Hilta Alves Baumann Sattler e por sua passagem entre nós, pela sua trajetória no seio desta igreja, por todo o seu labor, todo o seu serviço, por tudo aquilo que através dela tu operaste em nossa comunidade. Ah, Senhor, que vida de valor, que vida preciosa, que vida frutuosa, que saudosa companhia, cuja ausência desde já impõe-se com saudade aos nossos corações. Mas cumpre-nos bendizer-te, pois o Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. E te rogamos, ó Deus de toda graça, em favor dos corações enlutados, de seus filhos, de seus demais familiares, de seus irmãos na fé e companheiros de caminhada, a fim de que manifestes a todos a consolação, o conforto e a fé renovada que só o teu Espírito pode nos prover. Que em todos reine a paz, que vem do Senhor Jesus Cristo e que é capaz de impor-se mesmo em meio às mais difíceis circunstâncias. E que assim prossigamos confiadamente, certos de que a morte não tem a última palavra sobre nós, mas antes a vida, pois por ti fomos chamados à vida e à vida eterna. Que esta esperança continue a nos animar, pois cremos verdadeiramente em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo, cremos na eternidade contigo. Prosseguimos com fé, rogando-te a tua bênção e a tua boa direção para o caminho. Orando no nome santo do Cristo vivo, o teu Filho, nosso Salvador bendito. Amém, Senhor. Um quarteto preparou para nosso enlevo e edificação espiritual nesta hora uma peça belíssima e tradicionalíssima, o grandioso És Tu, que, conforme soubemos por intermédio da família, era muito cara ao coração da nossa amada e já saudosa Hilta Alves Baumann Sattler. Vamos ouvir a peça e vamos nos deixar enlevar pelas notas da sua melodia, pela letra desta canção. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado, os grandes feitos vejo na tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando,
Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por meu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei do sangue carmesim. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma, então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando a vida em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Deus é conosco, Deus é por nós e não há dificuldade que possa rivalizar com o seu poder. Pela sua boa mão temos sido sustentados e dirigidos, mesmo em meio a tempos tão difíceis como estes que temos atravessados, de maneira vitoriosa. E o que realizamos nesta hora é dar testemunho do agir de Deus nas nossas vidas, através da entrega dos dízimos e ofertas que sinalizam a providência divina, o cuidado do Senhor para com aqueles que são seus. Para participar deste ato, faça-o da maneira mais segura. Utilize-se dos meios eletrônicos. No seu monitor, na sua tela nesta hora, você encontra os dados da conta bancária da nossa igreja. E assim pode encaminhar a ela os dízimos e as ofertas que dão expressão à sua gratidão ao Senhor e ao seu compromisso para com a causa do Evangelho. Honre o seu compromisso para com o Deus que é fiel. Vamos orar e dedicar a Ele os recursos encaminhados nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, nós te rogamos que abençoes os dízimos e ofertas da igreja, pois são expressão de sua gratidão, de seu reconhecimento ao teu agir e de seu compromisso para com a causa do reino que é teu. Faz, ó Deus, com que estes recursos se multipliquem nas tuas mãos, estejam, portanto, a serviço dos teus desígnios, promovendo a continuidade da tua obra e a bênção de muitos para a salvação em o nome de Jesus. É em o nome do Cristo vivo que oramos, bendizendo-te em todas as coisas. Amém, Senhor. A alegria do tempo pascal perdura nos nossos corações por toda a vida. A celebração da vitória de Jesus Cristo sobre a morte.
inspirados por esta mensagem luminosa que nos fala do poder de Deus agindo na pessoa de Jesus e por Ele, nas nossas vidas também, é que vamos ouvir o cântico que o coral preparou para esta hora. Aleluia! Cristo é vivo, de Gordon Young, nas vozes do coro Aideia Moraes, sob a direção geral da sua maestrina Helen Heisley. Aleluia, Cristo é vivo, aleluia. 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 Aleluia. Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Cristo é vivo, 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 aleluia. 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 Nesta hora eu convido você, se puder fazê-lo, a abrir comigo a sua Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no texto em que vamos meditar. É chegada a hora da nossa reflexão nas Escrituras. E a reflexão de hoje está ancorada em João, no capítulo 16, versículo 13. Abra, portanto, a sua Bíblia comigo no Novo Testamento, no quarto Evangelho, que é o Evangelho de João, no capítulo 16, onde vamos ler apenas um versículo, a bem da verdade, apenas a sua primeira parte, o versículo de número 13, que traz-nos uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, que fala à sua igreja, dizendo-lhe assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. Neste domingo de Pentecostes, as atenções da igreja se voltam de modo muito particular para este episódio decisivo na gênese da igreja, que é a descida do Espírito Santo sobre o povo de Deus, narrada no livro dos Atos dos Apóstolos e predita repetidas vezes pelo próprio Senhor Jesus Cristo, inclusive no texto que acabamos de ler. Vamos apreciar um pouco do desenrolar desta história até este ponto, seguindo o seguinte prisma de análise. Olhemos para os tempos do Antigo Testamento. Ali reconhecemos a pessoa do Deus Criador, o Pai Todo-Poderoso, que traz à existência tudo o que há. E dentre as coisas criadas por Ele está o homem, talhado à sua imagem e semelhança e chamado pelo Altíssimo para uma relação de intimidade consigo, para uma aliança. Este Deus se manifesta ao homem repetidas vezes e de variadas formas. Ele é a voz que ressoa como trovões que rebombam nos ares. Ele é o fogo que arde numa sarça que jamais se consome. Ele é, ora, uma coluna de fogo ou uma coluna de fumaça em meio ao deserto. Ele
faz reluzir a sua glória e deixa Moisés estupefato na fenda da rocha. O Deus vivo estava ali e desde ali já se relacionava com o humano. Mas, a partir do Novo Testamento e, em particular, dos Evangelhos, uma nova etapa nesta relação entre o Deus vivo e o homem por ele criado se inaugura. Através de Jesus Cristo, uma aproximação maior se dá, pois o Deus soberano agora faz-se carne e assume em si mesmo a humanidade que é própria do homem. Agora, o Deus Todo-Poderoso revela-se como homem também. Vem tabernacular conosco, vem andar ao nosso lado, vem experimentar na própria carne as agruras do que é ser humano. E a partir do momento em que o divino se humaniza, o humano se divinifica também. E neste mistério da graça do Senhor que opera por meio de Jesus, nos quedamos estupefatos uma vez mais. Porém, agora, com o relato de Atos dos Apóstolos, uma terceira etapa, também inaudita, se inaugura neste processo e nesta relação, pois o Deus outrora manifesto na sarça, na coluna de fogo, na coluna de fumaça, na glória reluzente vista desde a fenda da rocha. O Deus que se manifesta em Jesus de Nazaré, qual carne e ossos, homem como nós, agora resolve ir além e aprofundar a relação que tem conosco. E descendo do mais alto da glória celestial, vem habitar os corações dos homens. Já não é mais Deus conosco como fora em Emanuel, em Jesus de Nazaré, no Cristo o Salvador, mas é Deus em nós, fazendo morada no seio da igreja. Que mistério maravilhoso! O Deus que não se permite habitar em templos feitos por mãos humanas, resolve morar num templo desenhado pelas suas próprias mãos, o coração dos homens. E agora, este Espírito que, segundo o próprio Jesus, é anunciado como o Espírito da verdade, dá cumprimento no seio daqueles em quem habita a sua missão, guiá-los a toda a verdade. É o que diz-nos o Senhor no texto que há pouco acabamos de ler. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Naquela ocasião, Jesus profeticamente anunciava este acontecimento. Mas agora ele já se deu e já estamos experimentando este agir, este guiamento, por assim dizer, e podemos refletir sobre o seu significado nas nossas vidas. Portanto, a isto convido você a meditarmos juntos nesta hora, a refletirmos sobre o Espírito da verdade e sobre o seu papel como guia das nossas vidas a toda a verdade também. O Espírito da verdade. Diz Jesus que havia muito mais a falar sobre este Espírito e sobre os acontecimentos daquela hora, mas o momento não era ainda propício ao pleno entendimento de todas estas coisas. A bem da verdade, aquele era um momento de tensão, de angústia, de apreensão por parte dos seus discípulos, pois Jesus, em suas palavras proféticas, estava prenunciando a sua morte e
tudo aquilo que nela estava imbricado, envolvido. As mentes dos seus discípulos, os seus corações estavam ocupados por estes sentimentos que envolviam este episódio tão difícil de sua caminhada. Mas nós temos o privilégio de olharmos para todo esse momento da história já consumado e podemos apreciá-lo de maneira distanciada e ver com maior clareza os seus contornos gerais, na medida daquilo que Deus nos permite por obra da sua graça. Vemos nas palavras de Jesus a descrição do seu Espírito como um guia. Um guia é alguém que mostra o caminho, que conduz, que dá direção. Isto é muito interessante, pois o povo da Bíblia, e especialmente os seguidores de Jesus, é chamado, sim, povo peregrino, povo do caminho, porque sua natureza fundamental reside no ato de caminhar. Estamos sempre em movimento, estamos sempre nos dirigindo a algo. Mas que caminho é este? Que senda é esta? Bom, o próprio texto nos fala. O caminho que conduz à verdade. É a ela que nos dirigimos, para ela marchamos. Mas cabe perguntar ainda, e o que é a verdade? Aliás, esta é a pergunta proferida de maneira retórica por Pôncio Pilatos no momento dramático do julgamento de Jesus. Que é a verdade? Muita especulação filosófica já foi feita acerca desta questão, mas, a bem da verdade, o Evangelho nos dá para esta pergunta uma resposta bastante clara e bastante objetiva. A verdade é Jesus Cristo. E esta afirmação vem do próprio Senhor, que diz de si: eu sou a verdade. E mais, eu sou o caminho. Em Jesus está o caminho que havemos de trilhar, sendo dirigidos pelo Espírito Santo que é seu. E em Jesus reside ainda a verdade, para a qual marchamos também. Mas em Jesus está ainda o ponto de partida de toda esta caminhada, cumprindo-se então a palavra que diz: Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim de todas as coisas. Esta é uma jornada que só podemos empreender desta maneira. A jornada que parte de Cristo, por meio de Cristo e em direção a Cristo, só pode ser empreendida pelo agir do seu Santo Espírito. O homem natural, o homem pecador, não pode empreender esta viagem por si só. Depende do agir de Deus e depende dele inteiramente. Assim se cumpre aquilo que está dito pelo apóstolo Paulo quando afirma: pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém venha a se ensoberbecer em si mesmo. O Espírito nos guia, guia-nos a toda a verdade, desde a verdade e por meio da verdade. Este guiamento supõe liberdade, liberdade de seguimento. Parece paradoxal, uma vez que colocamos todos os créditos de nossa salvação nas mãos do Senhor, pode parecer que nos tornamos assim um objeto desprovido de vontade ou liberdade pessoal. Entregues à sua mão, permitimos que tudo faça por nós. Mas a dimensão da liberdade está aqui preservada, ainda que no seu mistério não a consigamos compreender de todos.
não por força, nem por violência, diz a palavra do Senhor na voz do profeta Zacarias. O Espírito Santo nos conduz na medida em que nos dispomos a sermos conduzidos por Ele, na medida em que abrimos os nossos corações para o acolhimento desta graça maravilhosa. Mas ao abrirmos os nossos corações, já estamos experimentando também a maravilha da sua graça. O Espírito nos conduz e nos conduz a Cristo. E conduzir-nos a Cristo significa conduzir-nos a um maior conhecimento de Cristo. E é maravilhoso percebermos que quanto mais olhamos para Jesus e quanto mais nos aprofundamos no seu mistério, mais descobrimos acerca de nós mesmos. O conhecimento acerca do Cristo é o conhecimento acerca do Deus manifesto nele. É o conhecimento acerca do Criador que ilumina o conhecimento sobre a sua criação. Quanto maior a nossa intimidade com Deus, maior descobrimos acerca de nós mesmos. E quanto mais somos trabalhados pelo seu Espírito, mais nos apercebemos quanto à sua obra neste mundo. Diz-nos o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, que o Espírito Santo é aquele que convence o mundo acerca do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito procede do Pai e do Filho e confirma aquilo que estes revelam, porque não fala por si mesmo, diz ainda o Senhor Jesus, mas de tudo o que ouve e anuncia então as coisas que hão de vir. Nisto reside o poder maior do Espírito Santo e que é exercido no coração dos homens. O poder de transformá-los por completo à luz da revelação divina e especialmente da obra realizada pelo Senhor Jesus. O Espírito Santo é aquele que nos dá ciência da nossa falibilidade, da nossa fraqueza, da nossa miséria, do nosso pecado, da nossa culpa, portanto, e da necessidade que temos do perdão de Deus, da sua regeneração, da novidade de vida que Ele tem proposto a nós, da sua redenção, da salvação para a plenitude da vida, para a vida eternal. Portanto, chega a espantar-nos que em tempos como os que vivemos hoje, o Espírito Santo seja tão reiteradamente evocado, a fim de realizar coisas que são tão rasas e que estão tão aquém da grandeza da obra que tem proposto operar em nós. O Espírito Santo, na igreja evangélica hoje, e não apenas nela, é reiteradamente evocado como provedor de dons, de carismas e de bênçãos materiais, sobretudo, curas, milagres financeiros, milagres no âmbito da justiça, milagres no âmbito dos relacionamentos amorosos, milagres no âmbito das relações interpessoais, milagres no âmbito das atividades profissionais. É bem verdade que Deus tem poder para realizar todas estas coisas em meio a nós e verdadeiramente o faz. O nosso Deus é um Deus que opera milagres e nós cremos nos milagres. Mas reconhecemos, especialmente no agir de Jesus, retratado nos evangelhos, o modo pelo qual Deus opera milagres e o propósito com que o faz. Aliás, vemos que Jesus frequentemente recusava-se a realizar milagres porque percebia a maneira como as pessoas equivocadamente lidavam com estes.
Milagres são como placas. Placas não têm valor em si mesmas, mas seu valor reside antes naquilo para que apontam. E os milagres realizados por Deus são como placas apontando para algo que está para além deles e que muito excede o seu valor. E este algo é a obra redentora operada pelo Salvador bendito, propriamente a sua obra de salvação, operada em favor dos homens perdidos, destinados à ira, condenados à morte eterna. Obra que os promove a uma realidade outra e luminosa, a realidade da vida com Cristo. O Espírito Santo é aquele que testifica acerca de todas estas coisas e que hoje faz morada nos nossos corações para evocá-las reiteradamente também. O Espírito Santo é aquele que hoje está dizendo a mim e a você acerca do que Deus tem feito por nós e ainda há de fazer. É, portanto, aquele que dirige o nosso olhar para o que verdadeiramente importa e que em muito transcende a realidade ordinária da nossa vida cotidiana. O Espírito Santo nos fala de onde partimos, do caminho que estamos trilhando e de para onde estamos indo por obra do Senhor. Ele é aquele que nos dirige por esta jornada e que há de garantir que alcancemos o alvo que nos tem proposto. É aquele que reafirma aos nossos corações o excelso valor de todas estas coisas, movendo-nos à adoração e ao louvor ao Deus que tudo nos provê. É aquele que nos fala da verdade, que clarifica toda a realidade e que nos habilita, portanto, a caminharmos confiadamente no seguimento a Cristo Jesus. Que hoje nos alegremos mais uma vez com o milagre do seu agir nas nossas vidas, fluindo o Santo Espírito para a glória do Deus vivo e a bênção de muitos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nos aproximamos do término desta celebração e, nesta hora, neste tempo de comunicações, queremos ouvir mais uma vez o nosso amado irmão seminarista Gerson Neto, que tem uma palavra para a igreja. Ouçamo-lo com atenção. Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, ele se coloca como prisioneiro no Senhor. Apesar de estar preso em Roma, estar preso pelos romanos, ele não se considerava preso a eles, aprisionado por eles. Pelo contrário, ele se considerava prisioneiro no Senhor. Uma coisa que a gente consegue perceber é que ele tinha a convicção de que as circunstâncias ao seu redor não eram o que o definiam, não eram o que o limitavam de fato. Ele sabia que o senhorio dele era do Senhor, não era dos romanos. É interessante notar porque isso tem muita valia nos dias de hoje. As circunstâncias à nossa volta não podem definir quem nós somos, não definem nosso senhorio. Nós não somos reféns das circunstâncias à nossa volta. A palavra de Deus para você essa semana é que você perceba que você é prisioneiro do Senhor. No Senhor. Um Senhor que tem um jugo leve, um Senhor que é manso e humilde de coração. De um Senhor que a gente se coloca voluntariamente debaixo do senhorinho e do jugo dele. Você tem uma semana abençoada e consciente de que o Senhor é o nosso Senhor. Ele toma conta de todas as circunstâncias. Deus te abençoe, meu irmão. Trago à comunidade uma palavra do Conselho da Igreja, a fim de orientar-nos. E o Conselho, no exercício das suas competências, decidiu por dar manutenção à suspensão das nossas atividades presenciais, tendo em vista o cenário da pandemia, ainda por tempo indeterminado. Estamos atentos às notícias, às orientações dos órgãos governamentais, às orientações dos órgãos de saúde, às estatísticas que têm sido publicadas e também
as orientações recebidas do Presbitério do Rio de Janeiro, nosso concílio imediatamente superior. E à medida em que hajam mudanças no cenário e o Conselho adote novas resoluções, a Igreja continuará sendo informada pelos nossos canais de comunicação, especialmente através da internet. Fique atento. Quero ainda frisar que a nossa Igreja, nestes tempos de pandemia, tem se mostrado especialmente atuante por meio dos canais digitais de comunicação. Através do Facebook, através do YouTube, através do WhatsApp, através da ferramenta Zoom e outros, a nossa Igreja tem se mantido viva, atuante, relevante, oferecendo a você serviços e espaços para a nossa interação e edificação espiritual. Na descrição do vídeo de hoje, você encontra uma série de informações a esse respeito e links úteis para que você possa usufruir ao máximo de tudo aquilo que Deus graciosamente tem nos facultado desfrutar aqui na nossa Igreja Presbiteriana de Copacabana, através destas mídias que o próprio Altíssimo colocou ao seu serviço, ao seu dispor. Aproveite! Convido você a fazermos juntos a oração final, a oração dominical, a oração do Pai Nosso e a recebermos então a bênção de Deus para a semana que prossegue. Vamos falar com o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e eternamente. Amém.